Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui a mais um episódio do Uniodontocast e hoje o nosso convidado, temos aqui com a gente 3 convidados. Dr. Jorge Saad, Dr. Lorival Saão e Dr. Marcos Mangabeira. E a gente vai estar trazendo aqui um assunto muito importante que é a manipulação tecidual ao redor dos implantes e qual é o melhor momento. Então, Dr. Jorge, seja bem-vindo. Gostaria, por favor, que trouxesse algumas informações. Quem é o professor Dr. Jorge Saad, aí, para a gente conhecer um pouquinho, antes da gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Não, legal isso. Prazer estar aqui com você, Mangabeira de longa data, Lorival também. Está no evento da Uniodonto. Quero parabenizar a Uniodonto por esse evento, né? O 11º, já virou uma tradição, um dos maiores do Brasil, né, em número de participantes. E Jorge Saad é um periodontista aqui de Campinas há muitos anos, formei com Mangabeira há mais de 25 anos, há mais de 35 anos só nessa área de tratamento periodontal e atualmente especificamente mais relacionado com implantes, o tecido mole ao redor dos implantes, uma área que me atrai bastante, que eu adoro essa área, trabalhar nessa área. Então esse é o Jorge Saad. É o seu carro-chefe aí. Meu carro-chefe, Muito a área legal. que eu gosto de trabalhar. Então, bem-vindo aí mais uma vez. Então, professor, vamos falar o seguinte, quais são os cuidados hoje que o periodontista, o clínico, até mesmo o plantodontista precisa ter na questão quando a gente fala de manipulação, de cuidados, conceitos, aí traz pra gente, por favor, esse assunto. O que é legal a gente ver, eu vejo que o Louro e o Manga também, trabalhando com implantes há muitos anos, a gente vem de uma história de implantes que a gente sempre pensou muito no tecido duro. Tem osso, obviamente, para eu pôr implante eu preciso ter osso. E a coisa foi desenrolando ao longo dos anos, foi se aprendendo ao longo dos anos. E o que a gente vê hoje eu preciso ter osso incondicional. Mas, porém, se eu não tiver um tecido mole ao redor do implante de boa qualidade, os resultados a longo prazo começaram a demonstrar uma fragilidade. Então, a literatura mesmo, toda a comunidade científica vem mudando. Poxa, eu preciso agora abrir meus olhos para o tecido mole ao redor dos implantes. Só o tecido duro não basta. E não é só pensando no resultado estético. É pensando também em como esse paciente vai cuidar, vai higienizar essa área. Então, isso hoje cresceu muito nos últimos anos. A literatura é muito farta nisso. E é uma área relativamente nova na implantodontia, mas que hoje é o momento dela. Eu vejo dessa forma. Sei, Lore aí, o Marcos. Inicialmente, qual que é o primeiro cuidado que a gente tem que ter? Nos implantes, sempre a gente não pode abrir mão de saúde. Certo. Tá legal? Então, sempre que eu vou pensar no implante para o meu paciente, eu tenho que pensar na saúde. O implante tem que estar bem posicionado. E aí, a partir daí, o que vai gerar saúde? O que vai facilitar para o meu paciente? Ele poder higienizar, ele ter uma gengiva que ele possa passar escova e não incomodar. Isso é um fato, então isso é primordial. E depois eu tenho um contorno, um acabamento estético ao redor dos meus implantes, principalmente na bateria anterior, da maxila. Certo. Então isso é uma coisa hoje que os nossos pacientes, eu vejo assim, me corrijam aí os meus colegas, o paciente que te procura para fazer um dente anterior, sinceramente, ele não está preocupado se o seu sistema é XYZ, ele quer saber se vai ficar bonito ou feio. Sim. Certo? E aí você precisa de ter um conjunto do cirurgião, do periodontista e do protesista, e quem vai reabilitar. Isso, né, você tem que ter uma coisa casada, senão você não consegue. E aí veio a valorização do tecido mole ao redor dos implantes. Então, Jorge, quando você fala aí, manipulação, a gente já tem que pensar que é propriamente num implante instalado como uma coroa já ali, né? Não é naquela fase ainda que a gente está com um provisório, ou é já nessa fase a gente tem que já intervir? Também. Na verdade, você vai planejar antes. Então, você chega, né, o que eu vou pensar, os pacientes chegam, como que ele chegou? Ele tem gengiva? Não. Então, você tem que pensar antes. Então, sempre como vai ficar o seu resultado final. E hoje a gente faz os planejamentos, e hoje você tem recursos técnicos e tecnológicos para fazer o seu planejamento e simular como vai ficar. E o que você precisa. E aí você tem como planejar. Então, eu vejo hoje, eu faço em vários momentos. Eu faço antes, eu faço durante, que é uma tendência, durante a instalação do implante. E o pior é depois de tudo pronto. Esse é o pior momento. Por quê?
Porque aí você passou todas as outras etapas e agora você tem que corrigir um defeito. Isso é pior. É aí que eu queria chegar, Jorge. No caso do corretivo, no caso do depois, o percentual de insucesso aumenta muito. Aumenta. Por quê? Porque você perdeu, né, Lula? Você perdeu uma fase de prevenir. É tudo na vida. Você prevenir é melhor que remediar. E aí o insucesso, ele aumenta. Não é que seja, né, não dê para fazer, mas você fica limitado. Então, aí é biologia pura. Você depende do que você tem ali. Então, eu penso muito nisso hoje. Eu falo para o pessoal, meus alunos e tudo mais, veja onde você quer chegar. Aí você tem como planejar passo a passo. Eu acho que é isso. E não há nenhum problema em se fazer isso em quatro mãos. Eu quero dizer, o profissional instala o implante, percebe uma deficiência na parte de tecido mole e encaminha, no caso, para quem sabe, colaborar numa estética futura. Nenhum problema. Perfeito, claro que não. Acho que hoje a gente conversa com os colegas. E eu falo uma coisa, Olival, é assim, ninguém quer um insucesso. Eles acontecem. Sim. Né? Eles acontecem por algum imprevisto. E aí nada, eu não faço, ainda não tinha nada, não dá para você, eu não, né? Trabalhamos juntos no mesmo paciente. E é muito assim, hoje eu trabalho com muitos colegas que por um motivo ou outro tiveram um insucesso numa região que falta tecido. E aí eu colaboro. Aí mesmo junto, mesmo durante o ato, às vezes. O que a gente nota, Jorge, é que tem que ter... Quando o paciente chega para fazer implante com você, e ele tem um anterior, vamos dizer assim, ele tem uma deficiência de tecido gengival. Então, há que ter um preparo bem antes, muito antes de se fazer o implante, é isso? Exato. Porque muitas vezes ele chega com uma deficiência realmente, tem uma recessão. E vai estar lá em cima. Como é que você vai pôr um implante? Como é que você vai terminar o caso? Então a gente prepara isso antes, devolve para o colega, ele faz toda a parte da cirúrgica e restauradora. Então é muito comum eu receber pacientes previamente a instalação do implante, prepara o tecido para mim, às vezes ele precisa de fazer um enxerto ósseo, precisa fazer alguma coisa. Precisa ter um tecido de boa qualidade. E isso demora algum tempo. Aí requer Precisa da resposta. E não é. E aí você tem a questão tempo, a questão do caso, Da biologia. Do caso. Da biologia. E os diferentes tipos de implante? De implante? Acabam tendo interferência ou não? Não. Porque hoje, vou falar para você que eu acho, os implantes são muito semelhantes, né, do que a gente, a grande maioria deles, as diferenças são mínimas, são pontuais, eu acho. A superfície deles, cada um, óbvio, tem o seu sistema, as conexões, mas hoje as conexões também mudaram pensando nesse resultado. Conexões que foram lá do Brandemark de 1960, elas hoje quase a gente não as usa mais. Por quê? Pensando em toda a biologia que foi se descobrindo e as conexões também. Então, isso favoreceu os resultados, isso ajuda. Então, quanto ao sistema do implante, eu não vejo problema. Eu vejo muito problema que, para mim, é o principal, é o posicionamento do implante. Eu falo isso para todo mundo. Eu erro o posicionamento do implante, tiro o implante. Entendi. Porque aí depois corrigir isso dá trabalho. Mais Aí diminui difícil. a previsibilidade de sucesso. Isso é fundamental. Ô, Jorge, quais são os cuidados que tem que se ter aí? Quando você falou assim, a questão da higienização, hoje, depois a instalação de um implante, O que eu vejo, vou perguntar para meus colegas também, para vocês, é assim. Eu lembro numa palestra de alguns anos atrás, o professor falou assim, a hora que começarem os problemas periodontais ou agora periimplantares ao redor dos implantes, a coisa vai mudar. Eu vejo muito isso. Tá? E como você trata uma periimplantite? Bem difícil. Então a gente tem que pensar nisso antes. Quais são as causas da periimplantite para você poder cuidar? Uma delas é a falta de gengiva. Então tem que pensar nisso, pensando em saúde. Porque às vezes você fala que vai manipular um tecido mole só em região anterior, por estética. Eu não vejo isso dessa forma. Hoje eu trato meus pacientes assim, ou eu os deixo com uma gengiva queratinizada, de boa qualidade, para ele higienizar, ou às vezes eu prefiro não fazer. Porque assim, a hora que eu tenho que tratar o paciente que eu recebo, com periimplantite, aí você
você fala assim, não tem muito o que fazer. O resultado é muito limitado. Você faz. Então, eu penso nisso antes. E qual que é o protocolo, qual que é a terapia de tratamento desse implante? Já com Raspagem, doente? Já com doente? Isso. Se você soubesse, me fala. Uma boa, eu tô querendo aprender. Sim. Não, hoje você tem alguns recursos assim. O raspar um implante, eles são roscas. Como é que você vai raspar o meio das roscas? Tem jeito. Sim. A maioria dos tratamentos hoje, a base são químicos. Ou você vai usar um laser, uma terapia fotodinâmica. Hoje veio com uma pegada forte, te ajuda bastante. Certo. Mas é um tratamento de longo prazo, lento, depende do paciente. Alguns tipos de antibiótico terapia e até hoje em dia se usa até ozônio pensando nisso, mas sempre limitado. Eu brinco assim, às vezes uma periimplantite é complicado. E é decepção para o paciente, né, principalmente, né? E para o profissional, porque você não consegue tratar bem. A pessoa vai e volta, vai e volta. E aquelas roscas você descontaminar, Sim. é muito difícil. Você não vê, você não enxerga, são bactérias. E são casos complicados. Eu já vi em loco casos de periimplantite que viraram endocardite bacteriana, que causaram endocardite. Exato. Sim. Eu tive paciente. Fica uma colonização ali, prato cheio, né? E eu vejo assim, então isso é muito... E o paciente, ele às vezes, ele acha que ele pôs o implante, ele não vai ter cárie. Sim, Não vai ter. não precisa mais. Mas ele vai ter doença periodontal. Sim, Doença sim, periimplantar. Sim. E aí, eu tenho um paciente que não dá, ele tem uns 9 ou 10 implantes na boca. Ele não é meu, esse não, eu tenho pacientes com periimplantite, tá? Todo mundo tem. Quem não tem é porque não faz. Ele tem uns 10 implantes contaminados. Você media que ele melhora, daí ele não escova direito. Volta tudo. Então, vamos dizer, o caso para quem teve periodontite com dente, a tendência de instalar um implante e ter periimplantite acaba sendo só uma sequência, vamos chamar assim. A gente não pode generalizar, mas se você buscar na nossa literatura periodontal, principalmente, onde você tem, quais são os casos que você tem mais periimplantite? Nos pacientes que tinham periodontite e nos pacientes parciais, aqueles pacientes que você pôs 1, 2 implantes, 3, 4 implantes. O total, você tirou, você muda aquele nicho ecológico do paciente, mas o parcial não. E aí esses são os pacientes mais difíceis. Jorge, uma curiosidade, não chega a ser uma curiosidade, porque eu também atuo nessa área e tenho alguma experiência nisso, mas você é mais experiente, você trata de mais casos. Primeiro, qual é o percentual seu de sucesso, mais ou menos você já falou, num caso de periimplantite? Então, primeiro, o que a gente pode esperar de um sucesso a longo prazo numa periodontite, percentualmente falando? E segundo, aqueles casos em que 2/3 do implante já não tem mais osseointegração e tem aquele 1/3 que o implante está firme e bonitinho. Não sai. Pois é. O que explica toda essa dinâmica de você ter ainda uma osseointegração restrita a 3, 4 roscas do implante? Vamos lá. Primeira pergunta, Lore. Assim, o percentual é muito relativo com o grau. Né? Você está citando esse de 2/3, o percentual é baixíssimo de sucesso. Apesar, depois eu vou voltar aí. Mas quando você pega um começo e você consegue, muitas vezes, controlar quimicamente e reverter esse paciente, né? Porque tem que reverter a cabeça dele, fazer com que ele higienize. Muitas vezes, criar uma gengiva para esse paciente. Eu tenho casos que estavam completamente expostos às roscas, que você consegue recobrir, ele consegue higienizar e estabilizou. Mas qual o percentual? Isso é difícil. Tá? Qualquer evento hoje que você vá de periimplantite, que a gente vai atrás desse tema, é inconclusivo. Você usa laser, você usa ozônio, você faz cirurgias, você trata com uma série de coisas, mas o sucesso realmente ele é imprevisível, né? Porque você não tem como controlar aquele biofilme. E não tem nem como a gente dizer, né? Isso é comum, muitas vezes há um implante unitário ou então vários implantes na boca ali. Exato. Mas lembra que esse paciente, então eu tenho pacientes meus e lembrando de uma paciente, hoje ela tem só os incisivos inferiores, a canino, mas ela veio de uma doença periodontal. Ela fez a bateria superior, um colega fez hoje ela tem periimplantite.
E não controla. Quer dizer, persistiu. E generalizado. Mais em um, menos em outro. Sim. E você não conta, você medica esse paciente, você cuida desse paciente, aí ele não quer, porque ele não aceita, aí demora o tratamento. E aí, tá, você melhorou hoje. Ela passa 3, 4, 6 meses, volta para a condição que ela estava antes. Sim. Isso é complicado. Lorival, a questão dele tá na pontinha, né? Isso é... O que a gente tem que ver? Esse pontinha, o implante não tem ligamento. Então ele está preso no osso. Sim. Não é? Então, por mais que seja 2, 3 milímetros, ele está preso. Então você Fazendo o papel dele. está ali. fazendo o papel dele. Apesar de toda aquela pedra, você olha aquilo e fala assim, aí você pensa em tirar, se ela vai sair fácil. Não. Mandíbula, então, não sai fácil. Né? Não sai, mandíbula não nunca, sai. muito compacto. Então você fica com essa coisa, aí você tira ou você deixa? Sim. Então, essa era a minha próxima pergunta, você já chegou nela praticamente. Um caso assim, com remanescente ósseo, bacana ainda. A sua melhor opção é explantar e colocar um outro. Sim, aí sim. Porque esse finalmente vai acontecer. Esses 2, 3 milímetros de rosca, ele vai acabar. Se você tem um remanescente ósseo, e você tem aquele limite. Se eu deixar, eu perco o remanescente e não dá para pôr outro, esse é pior. Então você tem que partir para aquela agora. Eu penso em tirar. Porque é muito difícil ter um paciente desse que já perdeu 2/3 do osso, vamos falar assim. Então eu preferi você remove, explanta e refaz um menor que aquele e tudo mais, só que agora inteiro dentro do osso. E a hora que você tirou, que eu falo isso em dente, falo isso em implante. Lembra do que o doutor falava? Quem está doente na periodontia é o dente. Você tira o dente, aquilo sara. Já viram? Você tira um dente... O doutor falava isso. Falava. Você tira o dente doente, aquela região sara. Você tira o implante doente, vai sarar, vai acabar. Isso eu falo para os meus pacientes. Só Quem que está não. doente é o dente. Então você tirou, vai remodelar, vai regenerar uma parte perdida, vai reparar aquele processo. Então no implante você tirou, reparou, você faz o outro. Eu penso dessa forma. E nesses casos que tem a rosca exposta num nível pequeno, você com higienização, com tratamento, você consegue reparação óssea também, crescimento ósseo ou não? Não, Em cima do implante, não. Bom, Gabeira, eu sou meio, um pouco até tanto quanto cético quanto a isso. Pensa, se a gente for dar um passo para trás, por que osso integra? Aí você tem uma superfície em cima daquele titânio, uma camada de óxido de titânio lá atrás, tal. A hora que você expôs isso, acabou isso. Ah, você não tem mais. Aí eu vejo pessoas assim, conceituadas no mundo, abre uma cirurgia, enche isso de um biomaterial qualquer que seja, Sim. e fala que aquilo vai reossintegrar. Eu tenho dificuldade biológica quanto a isso. Eu só vou acreditar se você me fizer um histológico daquele caso, mostrando o osso nas roscas. Por quê? Essa não. De novo, aquela superfície daquele implante agora está doente, se descontaminou. Mas falar que você vai reossintegrar, inclusive com biomaterial, desculpa, eu tenho um pouco de dificuldade biológica de entender isso. Porque aquela rosca já está contaminada. E já perdeu a estrutura. Perdeu as propriedades. Já perdeu a estrutura. É igual o dente. Você fala assim, eu vou fazer uma regeneração periodontal. Você não tem mais cemento naquela região. Como é que você regenera? Você vê uma imagem radiográfica de um monte de osso. Isso é uma coisa. Agora, falar que ele regenerou a estrutura dentária, cemento, ligamento, é complicado. Senão a periodontia estaria mais avançada. Jorge, mesmo no sentido de uma, seja um biomaterial ou não, mas no sentido de uma ancoragem, você também é cético? Então, se eu acredito que não vai osso integrar, o que está fazendo aquilo ali? Uma ancoragem. Mas eu ancorar aquilo, para eu ter um sucesso na minha, aí eu vou voltar para o que eu gosto. Eu preciso ter em cima disso uma gengiva boa. Que eu acho que quem vai conseguir mais ancoragem é ter esse tecido. As fibras conjuntivas que você vai refazer ali, elas vão te dar um suporte. Então eu colocaria, posso até pensar em colocar um osso. Eu não, tá? Mas eu penso em pôr uma gengiva. Aí você trabalhar com isso. Porque às vezes você perdeu, Manga, 2, 3, 4 milímetros da tábua vestibular, está exposto. O osso ali vai regenerar. E se eu regenerar 2, 3 milímetros de osso, vai mudar.
É preferível trabalhar a gengiva, que é o teu, a sua expertise. Essa é a minha área de atuação. Então eu vou levar para esse caminho, mas eu penso biologicamente. Eu não acredito que aquele osso vai fazer a diferença. Diferente do que você vê aí em muito lugar. Se você me procurar para eu fazer isso em você, eu não vou fazer. Faz todo sentido, né, Jorge? Faz todo sentido. Muito bom. Então o nosso papo está chegando ao fim aí. Jorge, poxa, muito legal. Eu quero pedir para você, então, uma dica de ouro do que a gente conversou você aqui. vai me Deixa pra deixar, gente né? aí, por favor. Vou falar. O que é uma dica de ouro para mim? É você olhar para o tecido mole periimplantar, deixar esse tecido mole periimplantar de boa qualidade. Se você pegar a nossa literatura hoje, todos os trabalhos que você vê, quer aumentar a longevidade, a duração de longo prazo, muda o fenótipo periimplantar. Na hora que eu mudo esse fenótipo, eu estabilizo os casos. Eu consigo uma estabilidade melhor. Então a dica de ouro é: trabalhe o tecido ao redor do seu implante. E do dente também, mas do seu implante. Não importa se é área estética ou não. É isso. Deixa uma dica de ouro também, Louro, por favor. A minha dica de ouro seria o seguinte: por experiência própria, eu tenho certeza de que a melhor conduta para um profissional, mesmo especialista, é saber até onde ele pode chegar. Se daqui para cá tem alguém melhor que eu, mais experiente que eu, mais preparado que eu para me ajudar, eu encaminho. Eu acho que isso é o X da questão. Você trabalhar 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, seja como for. Exato. Mas saber que até aqui eu faço bem. Daqui para frente eu até faço, mas tem quem faça melhor. Então eu encaminho. Sempre foi assim. Legal. bem. E a sua, Marcos, qual que é? A minha, eu vou um pouco na linha do Lorival, porque você tem que saber o seu limite, saber até onde você pode ir. Se você acha que pode ir até o fim. Mas a grande dica de ouro é planejamento. Sem planejamento a gente não tem sucesso. Quer dizer, é pegar o paciente e ver a primeira necessidade é o tecido mole. Vamos cuidar do tecido mole primeiro. A dica de ouro é sempre o planejamento. Muito bem. Porque sem planejamento a gente fica um pouco sem rumo. Exatamente. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Então agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso UniOdontocast. Foi muito bom. Né? É assunto que a gente vai continuar falando aí. Já está convidado para um próximo Opa, vai ser um episódio prazer. aí, viu, Jorge? Viu, Lori? Viu, Marcos? Obrigado. Tá para a gente estar trazendo essas informações. E para quem nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Fica para o próximo UniOdontocast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.